Bom, Larissa, no programa de hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho desenvolvido no Laboratório de Análise de Solos e Foliar da FESP. O nosso entrevistado é o professor Fernando Spadon, coordenador do laboratório. Professor, que tipo de prestação de serviços o laboratório pode oferecer? Hoje, Luciana, a maior demanda em serviços é a análise de solo. Também fazemos outros tipos de análise de fertilizante, análise foliar, análise de vinhaça, calcário, sal mineral, composto orgânico, compostagem. Sempre para atender mais o setor da agricultura. A gente está com umas pesquisas de outras análises também, junto à análise foliar também, na análise de silício, molibdênio, que hoje não se é muito praticado. E quem utiliza os serviços oferecidos pelo laboratório? Serviço hoje, a maioria são produtores rurais, técnicos agrícolas, engenheiros agrônomos que nos levam as amostras e depois vão fazer a recomendação. Mas também atendemos a prefeituras, a cooperativas também, usinas na área de vinhaça, também fazemos torta de filtro, então estamos auxiliando nessa área também. Qual a capacidade do laboratório? Hoje vocês desenvolvem que número de análises por mês, na média? Hoje, Luciana, a média está em torno de mais de 15 mil amostras. Esse ano a gente dobrou o volume de análises, mas para o ano que vem a gente tem perspectiva de aumento, isso tem. Mas a gente já está correndo atrás disso, de novos equipamentos, já entramos em reunião, falei com o professor Fábio e ele tem visão para isso. Já esse ano a gente já mudou de local. Existe demanda para isso? Existe uma demanda. O que está aumentando para a gente é o que é a agricultura de precisão. Ainda temos poucos clientes nessa área, mas já aumentou bastante. Professor, e essa relação com a agricultura de precisão, a agricultura de precisão exige um número maior de análises de solos ou mesmo a análise foliar? Sim. Na análise de solo, a maior demanda. A agricultura de precisão hoje, eles têm um grid de cada 2 hectares está retirando uma amostra. Eles fazem amostra composta, mas também é somente cada 2 hectares. Já a convencional é cada 10 hectares uma amostra. Então, o grid vai ser 5 vezes maior o volume de amostras. Daí esse crescimento. E por que é importante esse tipo de acompanhamento? Essas análises são importantes? O que isso interfere na agricultura de modo geral? Sim, a importância disso é reduzir ainda mais custo. A análise de solo está aí para melhorar o custo, diminuindo, e a agricultura de precisão ainda mais. A agricultura de precisão são máquinas já com GPS e tem a localização georreferenciada. Então as próprias máquinas vão fazer esse trabalho, eles vão descarregar calcário, vão descarregar o fertilizante na proporção adequada nesses grids. Então vai reduzir ainda mais o custo e vai melhorar a produtividade. Tá certo. Professor, com relação ao laboratório, quais são os projetos acadêmicos que são desenvolvidos e que podem ser desenvolvidos nesse laboratório? Sim. Eu vou citar alguns que já foram desenvolvidos. A gente tem uma parceria também com os cursos de agronomia, curso ambiental. Os professores estão aí sempre mandando amostras para a gente desses trabalhos dos alunos, os alunos também participando. Alguns dos trabalhos foram de compostagem. Eu mesmo desenvolvi esse trabalho, junto a metais pesados também de composto, que esse laudo hoje é exigido pela FEAM e aí o engenheiro agrônomo é exigido a liberar um laudo e me falar sobre essa contaminação, o índice de contaminação adequado e a disposição desse material, desse composto orgânico, desse resíduo, no solo. Em que cultura vai ser possível usar? Se vai ser possível usar ou não, ou vai ser descarte. Tudo isso é feito através dessas análises, todo esse diagnóstico é feito através dessas análises. Tudo é feito no laboratório e depois é passado. Geralmente quem faz isso são as prefeituras. Eles têm um incentivo também fiscal e isso ajuda eles a descartar esse resíduo melhor e com uma parte ambiental adequada. Outros trabalhos que foram realizados é uma análise que a gente faz de solo,
em parceria com os professores da agronomia. Eu comecei a desenvolver esse trabalho, hoje já é o 2º ano que já está fazendo isso, em relação ao fósforo. Hoje na agricultura a gente aplica fósforo de 3 a 4 vezes uma adubação maior. Então hoje se sabe que alguns compostos orgânicos e juntamente com algumas bactérias, isso aplicado ao solo, ele vai liberar o fósforo retido. Então o que acontece essa aplicação ou juntamente com o fertilizante químico ajuda a disponibilizar esse fósforo. Mas não só o adubo orgânico vai suprir totalmente o fósforo. Tem que se atentar para isso, porque o solo ele tem as características de segurar pelas partículas de argila, tem uma atração muito forte, além de ferro e alumínio, uma complexação. E com isso, a promessa desses adubos é isso, é liberar esse nutriente facilmente para a planta e vai ficar disponível. No estudo se verificou a melhor opção foi a utilização desse resíduo orgânico com o adubo químico. É o que teve melhor resultado. Professor, e o laboratório tem condição de desenvolver pesquisas relacionadas à contaminação de solos? Sim. Hoje eu tenho uma ideia também, já estou vendo isso, é a contaminação a partir de aplicação de calcário, que calcário também tem um pouco de resíduo, mas é uma concentração baixa, que até o Ministério da Agricultura libera esse material, mas também tem um outro resíduo que o pessoal pode estar aplicando, que são de siderurgia e libera mais metais pesados. Então eu estou vendo isso, até abro um gancho aqui para estar pedindo isso para os produtores. Quem tiver interesse pode estar mandando essas amostras de solo lá para o laboratório ou entrando em contato primeiramente. O tipo, como coletar isso, vai ser a mesma prática de coleta convencional, a cada 10 hectares uma amostra, 20 centímetros, a mesma procedimento de coleta. Então pode estar me levando. A única coisa que eu preciso de referência é saber desse composto que ele está usando, há quanto tempo ele está usando isso e que tipo de resíduo ele está utilizando, para mim saber qual é o percentual desse resíduo. Se possível, analisar esse resíduo também. Professor, e para entrar em contato, quais são os horários de atendimento, endereço, para quem tiver interesse de participar dessa pesquisa? Sim, a gente mudou agora, né, recentemente. Nós estamos na Rua Nebraska, 92. O telefone para contato é 3529-8031. E o nosso horário de atendimento é das 7h30 até meio-dia e das 13 horas até as 17. De segunda a sexta-feira? Segunda a sexta-feira. Professor, e também são desenvolvidas análises das folhas das plantas? Como que é isso? É de acordo com as culturas? Me explica um pouquinho como funciona. Sim, cada cultura exige um método de coleta e tem um referencial, um parâmetro de nutriente adequado para cada planta. Então a importância dessa análise foliar, ela vai ajudar a diagnosticar a falta ou também excesso de nutriente na planta. Às vezes a planta também tem excesso e geralmente o produtor isso vê visual na planta. Ela vai ficar amarelada, vai ficar roxeada. Já dá uma característica de falta ou de nitrogênio ou fósforo, mas isso é visual. E geralmente eles acham que está faltando nutriente. E provavelmente pode estar em excesso, porque o excesso, os sintomas são os mesmos. Né? Por isso que é importante desenvolver a análise correta, correto. Né? Ter mais precisão, no caso. Aí vai ficar mais adequado, porque se for excesso... Os sintomas são os mesmos. São os mesmos, e se o produtor estiver aplicando, vai ficar ainda pior. Sem dúvida, professor. Muito obrigada, então, pela sua participação. Larissa, com você.